como treinar a fala para falar inglês agro. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Espalhando o Inglês Agro. Eu sou Rizia Prado e hoje a gente vai fazer mais uma aulinha. O tema da nossa aula hoje vai ser como a gente pode treinar a fala em inglês agro. Vou passar várias técnicas mesmo e a técnica que eu uso no meu método raiz de ensino para você treinar a fala. Uma das habilidades mais importantes é entender o inglês, porque quando a gente entende as outras habilidades, it's gonna fall in its place. Vai cada um cair no seu lugar certinho. Por quê? A próxima habilidade natural é falar, speak. However, entretanto, você não é criança mais, então você precisa entender a mensagem. Então, a gente vai aproveitar a habilidade que você já sabe fazer a leitura, né? E fazer o reading. Então você vai lendo e entendendo aquilo que está falando através da nossa tradução que a gente coloca. É uma ferramenta, a gente usa ela só como uma ferramenta. E o próximo passo é o speaking, né? Que é a prática da fala. E a leitura vai ser a nossa última habilidade, que é um processo natural. Se você lê bem, você vai escrever. What's your role in ag? Essa aqui é uma pergunta muito comum, inclusive, de processos seletivos, né? Ou alguém que está te conhecendo, né? Como você definiria o seu papel no agro? Role. Role. A gente não pronuncia o E. A gente fala role, seu papel. What's your... Ó, a gente aprende qual que é seu nome, uma das primeiras frasinhas, né? What's your name? Qual é o seu nome? Aí você vai substituir essa palavrinha name aqui, ó. Isso aqui é uma estrutura. É a mesma coisa do the books on the table. Agora a gente vai substituir uma pergunta muito comum, ó. What's your role in ag? Qual que é o seu papel na agricultura? What's your role in ag? I'm an agronomist. Você pode falar, ó. Eu sou um agrônomo, uma agrônoma, né? Tem que ter esse artigo indefinido aqui, ó. Eu sou um agrônomo. Ou eu sou uma agrônoma. Você vai falar a mesma coisa, não tem gênero. Por isso que muitas vezes é difícil para o estrangeiro saber o mesa, a mesa. Eles não sabem o que é masculino e feminino, né? Que eles não têm isso, né? Eu não entendi o que ele falou. O artigo, por exemplo, o a, os, as, ele só tem isso daqui, ó, o the. E o the, esse artigo aqui, ó, antes de vogal, ó, the elephant. Aí ele fica com sonzinho de i, the. Quando ele fica antes de consoante, ele fica com sonzinho de the, ok? The table, por exemplo, né? Vamos lá, deixa eu contar a historinha aqui, ó. Muito tempo eu achava que isso aqui era uma palavra. Isso aqui, ó, Debiol. Eu chegava no McDonald's ou no Chick-fil-A, um restaurante que eu gostava também de ir. Eu ia nesses restaurantes e lanchonetes. Eu lembro que na onde eu morava em Greensboro tinha o Bojangles e eu ia muito, né? Pedir o meu six pieces. Eles pedem os pedaços, né, de frango, né? Six pieces leg. Já estava implícito, né, que era do frango. Enfim, o que acontecia? Na hora de pagar, sempre acontecia da menina falar assim, Debiol? Eu falava, Jesus amado, o que será isso? E eu ficava, né, tipo, com aquela cara assim, não entendia nada e elas enjoavam de mim e me dispensavam. Perguntava pros meus amigos americanos, What does it mean, Debiol? Please, Debiol, what does it mean? Aí o pessoal falava assim, Rizia, essa palavra não existe, ninguém fala isso. Isso é coisa da sua cabeça, né? Eu falei, gente, mas não é possível, será que eu tô escutando errado? E eu ia nos lugares e voltava a repetir esse Debiol. Aí eu esqueci, eu falei, uma hora, certamente eu vou entender o que é isso, né? Toda vez eu falava, gente, eu escutava esse bloco sonoro, esse Debiol. Um dia eu cheguei em um lugar e a menina falou assim, devagarzinho, Will that be all? Eu falei, é o tal do Debiol. Ela falou devagarzinho, eu falei, glória a Deus, agora ninguém me pega mais, agora eu sei o que você tá falando. Will that be all? Quando a pessoa fala rápido, o estrangeiro, ele come esse som aqui, ó, desse auxiliar, em vez de falar will that be all, que seria o correto, isso é tudo? Ou você quer mais alguma coisa depois de fazer meu pedido, né? Ó, isso é tudo? Ou você quer mais algo? Will that be all? Será tudo isso? Ou quer mais alguma coisa? E eu achando que o povo tava me xingando, né? De debilóide, alguma coisa, né?
Enfim, como treinar a fala em inglês agro? Lembrando que o estrangeiro, para falar, ele não articula bem as palavras, não sai articuladinho, bonitinho. Eles são preguiçosos, adoram reduções, é uma coisa muito utilizada no inglês. Ó, o going to, que é aquele vai, né, algo planejado, vira gonna, tá? Por exemplo, se eu quiser falar assim, ó, vai chover, it is going to rain. É algo certo, eu olho pro céu, tá tudo escuro, tá meio cinza assim, ó, é certeza. Eu falo, ó, it's going to rain. Aí a gente abrevia mais uma vez e fica assim, ó, it's gonna rain, it's gonna rain. Ok? Então essa é uma das abreviações. Outro detalhe importante. Eu quero fazer uma pergunta pra você, ó. Você não quer aplicar NPK? Bonitinho sairia assim, ó. Don't you want to apply NPK? N stands for. Esse stands for significa, ó, nitrogen, phosphorus and potassium. É muito importante pronunciar os nutrientes de maneira correta, porque para quem for explicar um trabalho lá fora, eles observam, eles são meio enjoadinhos com essa pronúncia, tá? So, NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. Então, ó, don't you want to apply NPK? Só que quando você vai escutar o estrangeiro falar, ele falando assim, ó, você não quer aplicar NPK? Sai assim, ó, don't ya. Em vez de falar want, tem mais uma redução aqui, ó, vira wanna. Don't you wanna? Aí some o to também. Don't you wanna apply NPK? Foca em entender o bloco sonoro. Agora eu vou trocar o NPK aqui, ó. Vou falar, você não quer aplicar herbicida? Don't you wanna apply herbicide? Agora nematicida. Don't you wanna apply nematicide? Don't you wanna apply fungicide? Algumas regiões você vai ouvir fungicide. Fungus, ok? Vem da palavra fungus. Fungus, apesar de estar com S, é o singular, tá? E o plural de fungus é fungi. Algumas pessoas pronunciam fungi, ok? Então, ó, don't you wanna apply fungicide or fungicide? Don't you wanna apply acaricide? Acaricide. O que é esse acaricide? É o acaricida, né? Muitas vezes, tem outra palavrinha também para acaricida. Eles matam o quê? Ácaros. Ácaros em inglês é mites, ok? Vamos lá. Pigweed é uma maneira de falar de espécie de caruru, tá sendo bastante comum agora nos Estados Unidos. Então, ó, eu tenho outra estrutura para te apresentar hoje. How often? Eu já morei na parte norte dos Estados Unidos, Nova York, na cidade de Nova York, e também morei no sul dos Estados Unidos. Existe uma diferença. É igual você morar no sul, em Minas Gerais, tem uma coisinha de sotaque ali, tá? Na parte norte dos Estados Unidos, é comum falar how often. Muita gente lá na parte sul dos Estados Unidos fala how often. Qual que tá certo, qual que tá errado? Os dois estão certos, tá bom? É a mesma coisa de pronúncia do inglês britânico pro inglês americano. Inglês britânico, eles falam director. E no inglês americano, director. Então, as vogais têm sons diferentes, muda um pouquinho de sotaque e palavrinhas um para outro, tá? Então, ó, how often do you? Essa estrutura aqui significa com qual frequência você, tá? Esse do you aqui entenda como você. How often or how often, com qual frequência, tá? Se eu quiser perguntar assim, ó, com qual frequência você aplica NPK? How often or how often do you apply NPK? Agora eu quero fazer uma pergunta boa. Com qual frequência você monta um ensaio de ferrugem? Vamos imaginar que um estrangeiro chegou na sua estação de pesquisa, tá curioso com o seu trabalho e fala assim, com qual frequência você monta seu ensaio de ferrugem? How often do you set up rust trials? Com qual frequência você monta ensaios de ferrugem? Pessoal, esse é o nosso assunto, o nosso conteúdo de hoje do podcast. Se você curtiu, deixa seu like, comentário. Esse conteúdo é produzido com muito carinho para você. Eu quero muito que você aplique ele e depois manda mensagem, pode ser por aqui ou no direct ou no Instagram também, no Facebook, LinkedIn, que é o LinkedIn que a gente fala, né? LinkedIn, e-mail, enfim. Se você aplicar, me conta depois. É muito importante para mim que você aplique e depois me conta para eu poder produzir mais conteúdo para você. Então até a próxima e vamos espalhar esse inglês agro juntos.